Definitivamente, competir contra o mercado é uma missão desafiadora, ainda mais quando falamos do mercado cripto. Um mercado de alta volatilidade em que diariamente aparecem novos projetos. E no meio disso tudo, algumas pessoas por aí te vendem a ideia de que é muito fácil e óbvio ficar rico no mercado de cripto, que é preciso realizar apenas alguns poucos movimentos previsíveis, rápidos e calculados e que tudo vai dar certo nos seus investimentos. Mas a realidade é que o mercado é imprevisível no curto prazo e ele sempre pode reagir de forma diferente do que você tentou prever. E de repente, aqueles movimentos garantidos que te convenceram que seriam vencedores não fazem mais sentido. Aquela previsão de preço que parecia fazer todo sentido não se cumpre e você não sabe mais para onde ir ou se encontra em uma sucessão de erros que fazem com que você perca tudo. O mercado nunca vai te entregar de mão beijada o que fazer. E contar com apostas de curto prazo nos movimentos dele para o seu sucesso é o mesmo que contar com a sorte. Você precisa, na verdade, saber os fundamentos desse mercado. Preparar o seu jogo de modo que esteja pronto para qualquer cenário. Se preparar para enfrentar a volatilidade com estratégia e ser um vencedor no longo prazo. Por esses motivos que eu te convido para participar do desafio Checkmate, onde vamos abordar durante 5 lives as principais estratégias de investimento, proteção de portfólio e crescimento de patrimônio para que você seja capaz de ter segurança e precisão nos seus movimentos. O desafio vai começar dia 10 de abril às 7 horas da noite. E se você quiser receber todo o material exclusivo e os links das lives no seu e-mail para poder participar diariamente desse desafio, é só se inscrever gratuitamente no link que está aqui abaixo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Casual Crypto, né? Depois desse teaser maravilhoso aí do nosso desafio Checkmate, o desafio que a gente está mais empolgado aí para fazer na nossa história. Como eu falo para vocês, a gente sempre tenta fazer uma sequência de 5 lives para ser as 5 melhores aulas que a Mercúrios já teve. Hoje estamos aqui, né, com o nosso Caião, o chat GPT da Mercúrios. Boa noite, pessoal. E com o Bills aí para falar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo, né? A guerra declarada realmente agora que está acontecendo entre os órgãos reguladores americanos ali e o mercado de cripto, né? A gente achou que foi um tema muito relevante para a gente trazer aqui e principalmente trazer num tema de discussão, né? Então por isso a gente achou que aqui o Casual seria a melhor forma de fazer isso. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês de tudo que está rolando, se vocês têm dúvidas sobre todo esse cenário. Claro, a gente vai dar um contexto geral aqui para vocês, mas a ideia é que a gente faça aqui uma discussão. Queria muito a opinião de vocês sobre tudo que está acontecendo e se vocês têm dúvidas. E claro, né, o pessoal já está perguntando aí, né, falando que a gente vai ter NFT, né, o Fabião falando que estou vendo um link para resgatar o NFT, é tranquilo. Pessoal, exatamente, a gente pensou, né, muitas pessoas falaram com a gente, né, já era algo que a gente estava desenvolvendo junto com o pessoal lá da VerifyGram, né, desde a última imersão que a gente teve lá em fevereiro, né, para quem veio na imersão sabe que todo mundo recebeu um certificado, né, ali em NFT, que poderia colocar ali no Instagram, poderia até agora dia 11, né, quando eles vão infelizmente tirar aquilo, mas a gente mandou o NFT para todo mundo que fez a imersão e a gente sempre pensou nisso de trazer um NFT para quem engaje mais aqui nas lives, né, muito parecido com o modelo das gotas lá que nosso amigo João Razin lá com o Caio Vicentino tá fazendo, até mandei uma mensagem para ele que foi muita coincidência, a gente tá pensando nisso em momentos parecidos, né, inclusive um projeto muito legal lá que eles estão fazendo.
E a gente decidiu também trazer isso como benefício para vocês aqui que acompanham a gente, né? Então, como que vai acontecer, né? Para quem não está familiarizado nisso, né? Basicamente, o que a gente vai fazer aqui, né? Deixa eu colocar aqui até na tela. A gente preparou aqui um NFT que tinha a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, aqui no caso, o Biden aqui com essa cara de mal, né? Falando né, na frente ali do mercado de cripto. Parabéns, Pedrinho, pela arte. Parabéns, Pedrinho, pela arte. Ficou muito, muito bom mesmo. Ficou muito top. E a gente vai distribuir 30 dessas unidades, né, para vocês aí, né, conseguirem ter. Claro, a gente tem a ideia de transformar esses NFTs da Mercúrios num clube de benefícios, né, mais para frente. Então, qual que é a nossa ideia agora? Fazer. Toda semana a gente tem 2 NFTs que a gente vai dar para vocês. Um aqui no aberto e outra para o pessoal lá da Mercúrios Pro. Claro, não vai ter NFT para todo mundo, né? Nesse caso a gente mintou 30, né? Nossa ideia era fazer 25, mas a gente fez 5 aqui para dar uma testada e tudo mais. Vocês vão ver que um já foi distribuído, o outro eu vou pegar aqui com vocês na hora, né? Para vocês verem como é que funciona. E como é que isso funciona? No meio da live, aí, em qualquer momento que eu achar legal, aí eu vou mandar um código para vocês. Se vocês clicam no link aqui da descrição, vocês vai abrir uma tela onde você coloca ali o código que eu falar para vocês e já vão conseguir cair nessa tela que eu mostrei para vocês, que é só conectar ali a MetaMask, que você já consegue resgatar o seu NFT. Então, para quem não tem MetaMask, é importante ter no PC, tá? Para funcionar isso daí, tem que ter a extensão da MetaMask no PC, tá? Eu sei que a gente não fala muito de NFT aqui, mas é só vocês terem a extensão da MetaMask no PC. Então, quem está aí no celular ou quem ainda não tem MetaMask, baixa aí a extensão do Chrome, bem tranquilo ali de configurar. Beleza? Deixa eu ver se tem aqui algumas paradas aqui diferentes no chat. Queria começar, né, falando um pouquinho dando um contexto geral, né, do que está acontecendo, né? Vamos para o nosso assunto principal aqui da live, né, que é a guerra contra a regulamentação cripto, né? Então, assim, eu queria que vocês dessem, se possível, Caião, principalmente ali usando o exemplo da Coinbase, né? Acho que a Coinbase foi o caso mais emblemático que a gente teve recentemente, né? Do que está acontecendo, basicamente, né? Para a gente ter essa linha do tempo e a gente começar a discussão a partir daí, beleza? Bom, show de bola. Então, a gente começou a fazer a pesquisa, né, ao longo da semana, e a Coinbase, como eu já conversei em outras lives com vocês, tem sido um ator um pouco... tem sofrido na mão dos reguladores, né? Tenta fazer tudo certo, mas as coisas acabam saindo errado no final das contas, né? Então, a Coinbase já tem tido um atrito com os reguladores dos Estados Unidos, notavelmente a SEC ou SEC, né, que é como se fosse a CVM brasileira, né, a Comissão dos Valores Imobiliários, e basicamente a CVM dos Estados Unidos acaba funcionando ali como um franco atirador, ela vai disparando para todos os lados e basicamente tudo vira um valor imobiliário, um título, né, aos olhos da Coinbase nessa gestão aí que tem como um conselheiro notável o Gensler, né, Gary Gensler, acabou virando uma espécie de arqui-inimigo do setor ali aos olhos de muita gente, né, no mundo cripto. Então, já em setembro de 2021, você já tem o Brian ficando revoltado lá, porque ele tenta lançar uma plataforma de empréstimos, uma mesa de empréstimos, e a ideia acaba tendo que ser abortada, e com isso ele deixa de oferecer o produto que ele tinha idealizado lá, para você ter um rendimento de uns 4% ao ano em USDC, que é basicamente a stablecoin da Coinbase, né? Então já começa tendo um revés logo de cara em 2021, né? Aí isso vai piorando, né? Então, para tentar contornar essa situação, o Brian acaba integrando a DAI na plataforma junto com a Compound, né, porque é uma plataforma de DeFi bastante conhecida, né, então ele vai correr por fora, né, quer dizer, ele faz uma coisa com DeFi ali para oferecer rendimentos. E aí a gente tem agora, em 2023, além dos exemplos com, por exemplo, a Paxos, também mais dores de cabeça envolvendo staking, né? Então a gente tem a Kraken fazendo um settlement, né, um acordo com a SEC lá. Basicamente, o acordo é uma situação em que você nem admite estar errado, né? E você também não define as regras para o jogo. Então, assim, para o marco regulatório, a Kraken ter feito pagamento de 30 milhões de dólares, né, como se fosse uma multa ali, não muda nada. Né? Então, quer dizer, o regulador pode fazer a mesma coisa com qualquer outro, o cara vai pagar, enfim, e nada muda. Quer dizer, o ambiente continua nebuloso. Né? Então, a Kraken faz esse acordo e logo em seguida a Coinbase vem e basicamente fala, ó, Kraken, você errou,
tá? Esse tipo de serviço, pelo menos no nosso caso, não é um valor imobiliário, não é um título. E aí a Coinbase começa meio que um processo amigável de convencimento que não vai funcionar muito bem, né? E a empresa termina agora, em março, recebendo uma Wells Notice da SEC, que é basicamente uma carta de cavalheiro dizendo que vai rolar um processo, né? Então, eles desenvolveram vários produtos de earn, de staking, basicamente assim, qualquer coisa que não seja uma mera plataforma de trocas para o regulador norte-americano, né? Ou melhor dizendo, dos Estados Unidos, né? Já começa a ficar num terreno ali, num campo minado, né? Então, o panorama, pelo menos no caso da Coinbase, é esse, né? Então, aqui o CryptoFi até fala, né, que o Biden só apoiava a FTX, né? E é muito curioso, né, ver que realmente tinha não sei como eu falo isso, mas tinha uma permissão maior, né? Tinha quase como uma gordurinha teve a mais, uma captura, né, do regulador, que a gente percebe, né? Teve uma captura do regulador. Então a FTX, na verdade, e que acabou sendo o motivo ali daquela briguinha, né, com o CZ, aquela coisa no Twitter, foi basicamente o CZ falando, cara, esse cara tá traindo o mercado, quer inviabilizar DeFi, e no final só ele que quer sair bem com o regulador, né? Quer dizer, ele estava fazendo um lobby que basicamente era pró-FTX, né? E o resto ficava para escanteio, né? Mas é engraçado como o escrutínio regulatório, no caso dos Estados Unidos, ele bate muito mais pesado, né? Sim, em todos os outros, né? Então, e assim, eu queria muito ter a sua visão, Bill, sobre tudo isso, né? Porque a gente sabe que não foi só a Coinbase, né, também que foi afetada, né? A gente teve ataques ali, né, a todas as stablecoins praticamente, né, que a gente tinha. A gente teve ataques na Kraken, agora mais recentemente, né, o processo no CZ e na Binance, né? Então, eu queria muito que a gente desse a nossa opinião de, assim, é tudo a mesma coisa, tudo eles estão realmente pegando muito pesado, muito mais pesado do que deveriam, ou se não, realmente tem algumas coisas ali que fazem sentido, outras coisas que não. A gente sabe que nós não somos melhores amigos da Binance, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer se algo não está certo, né? Então eu queria muita opinião de cada um dos casos, se são coisas parecidas ou se não tem nada a ver. Legal. Cara, tem uma teoria que lida com regulação em termos de inovações tecnológicas, que ela fala que sempre que você tem uma inovação tecnológica, a regulação ela não vai atacar isso logo de cara. Ela vai ser permissiva, vai deixar com que aquilo aconteça durante algum tempo, para ela realmente entender se vale a pena o gasto de tempo, o custo-benefício do regulador ir para cima daquilo, porque a gente não está falando só de tempo, a gente está falando de tempo e de dinheiro, principalmente. E o ciclo, como você abre muito espaço no começo, aparecem muitos agentes maliciosos. Aparece muito espaço para, cara, realmente você ter muita pilantragem e tem muitos players que entram nesse mercado por puro interesse de fazer as coisas da forma errada. E aí, quando não dá mais, torna-se um ambiente insustentável de tantas práticas negativas que acontecem nele, aí sim você começa com um escrutínio regulatório mais forte em cima desse mercado. Eu acredito que esse segunda etapa, esse segundo passo do ciclo da inovação tecnológica, que foi o ciclo de tem tantos atores ruins que tornou insustentável, foi o ano de 2022. No ano de 2022 a gente teve Terra Luna, a gente teve BlockFi, a gente teve FTX, a gente teve Genesis, a gente teve Voyager, a gente teve Celsius. Então foram uma sequência de empresas, uma sequência de casos que provaram que a ausência de um ambiente regulatório mais claro torna-se o mercado de cripto menos seguro. Aqui, a ideia não é levantar nenhuma bandeira filosófica falando que eu sou pró ou que eu sou contra a regulação, mas isso é fato. Quando você tem as regras do jogo muito bem claras e um ente controlando, monitorando se as regras do jogo estão sendo seguidas, o jogo fica mais seguro, o jogo fica mais organizado. Então, a ausência disso fez com que a gente passasse pelo que a gente passou em 2022 e foi um sinal de alerta para que a gente fosse para a terceira fase do ciclo de regulação de inovações tecnológicas, que é realmente a fase de regulação. Então, a gente, aqui nas lives, no acompanhamento que a Mercúrio fez, a gente destacou bastante, como, finalmente parece que 2023 vai ser o ano da regulação. Porque a gente sempre falava, né, eu acho que desde 2021, que a gente começou a fazer a brincadeira da bola de cristal, né, 2020, 21, 22, a gente fazendo a brincadeira da bola de cristal, toda bola de cristal a gente falava, o próximo ano é o ano da regulação. E aí a gente falou, será que agora realmente vai ser o ano da regulação? E a gente viu um crescimento, vou dizer assim, uma movimentação maior no ambiente regulatório em 2023, como a gente não tinha visto até então. E não foi só em relação à Coinbase, bem como você falou. Foi primeiro Coinbase, Kraken,
Binance ela vem sendo perseguida, vem sendo atacada desde 2021. Aham. Pelos reguladores americanos, tá? A gente vem vendo esse movimento muito focado nos Estados Unidos, a gente não vê reguladores de outros países fazendo esse movimento, tá? Tirando lugares mais autoritários e economias mais fechadas, como a China, por exemplo, que bancou, proibiu a mineração de Bitcoin lá em 2021. Então, tirando isso, a gente não viu em outros países que são menos autoritários e têm economias mais livres, por assim se dizer, um escrutínio regulatório tão forte quanto a gente viu nos Estados Unidos. E abre esse ponto de interrogação. Beleza, será que a gente realmente vai ter uma regulação em 2023? Só que o que a gente está vendo agora não é um movimento regulatório. O que a gente está vendo agora é um ataque. Aham. Inclusive, todo o mercado de cripto está se posicionando como se fosse uma posição de guerra, falando, olha, estão atacando a gente vai atacar de volta. E uma narrativa que está rolando bastante no mercado de cripto é justamente desse ataque coordenado, não no sentido de vou regular cripto, mas muito mais no sentido de vou acabar com cripto. Acabar com cripto, né? Exatamente. Eu vi até você retweetou o CEO da Missary, né? Que ele falou, nós estamos construindo um exército, né? E você já mandou o seu salute lá, né? Exato, porque cara, eu não lembro o nome da mulher, mas uma das futuras candidatas a presidente lá dos Estados Unidos, ela falou, ela usou como palanque isso, tá? Estou construindo um exército anticripto. E virou meio que, cara, vou dizer assim, moeda de troca política lá nos Estados Unidos. Olha como cripto é coisa de malvado. Eu sou anticripto. Cara, quase como uma luta filosófica, igual sou a favor do aborto, sou contra o aborto, que muitos políticos aqui de vias diferentes utilizam para se eleger ou não. Como palanque político, eu apoio uma causa. Isso virou assim nos Estados Unidos. Eu apoio a causa anticripto. Vai lá, elege essa mulher, entendeu? Sim, eu cheguei até a ver, se eu não me engano, foi o CEO da Coinbase, ele comentando que eles iam começar a fazer contribuições para campanhas políticas pró-cripto, né? Então, e daí, obviamente, né, você lembra de quando a FTX fazia aquelas doações, né, para os órgãos reguladores, né? Então, eu queria entender muita diferença entre a postura, por exemplo, de uma Coinbase, né, para uma postura da FTX, por exemplo. Cara, então foi o que o Caio pontuou muito bem, né? A FTX parecia que ela fazia muito lobby. O SBF, ele era um dos maiores doadores políticos dos Estados Unidos, né? Na lógica do altruísmo dele lá, que é basicamente a lógica eu vou trabalhar. Basicamente ele segue uma corrente filosófica. Mais dinheiro pra doar mais, né? Exato. O SBF ele seguia uma corrente filosófica que basicamente é o não sei o que altruísmo lá, Altruísmo eficaz. Altruísmo eficaz, obrigado, Caião. GPT, terceira cerveja. Caio GPT. Terceira cerveja aqui, Caio GPT do lado. O super altruísmo, o altruísmo eficaz dele, que basicamente diz que, cara, para você fazer o bem no mundo, você precisa trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, e aí sim, com muito dinheiro, você faz o bem, porque você doa muito e você faz as coisas em prol do que você acredita. E, cara, ele sempre foi um dos maiores doadores, na última campanha do Biden, ele foi um dos maiores doadores, tá, para políticos dos Estados Unidos, obviamente, o cara ultra bilionário, mas, como o Caio muito bem pontuou, era muito mais um lobby pró-FTX, né? Não um lobby pró-cripto, então muito mais alinhado com os interesses da empresa dele do que do crescimento do mercado como um todo. Não sei como seria algum lobby ou seria alguma movimentação pró-cripto da Coinbase, mas pelo discurso parece que é algo muito mais voltado para o crescimento do mercado como um todo do que para os interesses exclusivos da Coinbase. Exatamente. E, cara, o CryptoGame faz uma pontuação aqui interessante, né? Ele fala, por coincidência, a regulamentação de cripto vem logo depois de todos esses casos, né? E não necessariamente eu acho que é coincidência, né? Eu acho que é diretamente correlacionado mesmo. Com certeza. Pretexto conveniente, né? Sim, com certeza, né? Você pega, assim, um pretexto em que, tudo aconteceu, tudo deu errado, né? Um monte de gente perdendo dinheiro, daí você usa isso para mascarar que você está ajudando ali a população, mas daí você vai simplesmente fazendo um ataque coordenado ali com esse novo, né, essa inovação tecnológica que é cripto, que a gente sabe que incomoda realmente muita gente, né? Enquanto isso, pessoal, só vou pedir para vocês irem deixando o like aí, né? Porra, estamos com 100 e poucas pessoas aqui, vamos bater mais de 100 likes aí pro conteúdo, né, ser distribuído. Lembrando, né, para quem tá chegando agora, a gente vai distribuir os primeiros NFTs da Mercúrios, né? A gente tá chamando aqui de estrelas, né? Mas se vocês tiverem
tiverem nomes melhores aí, a gente tá aceitando. Inclusive, eu queria perguntar para vocês, né? A gente tava querendo fazer essa questão dos NFTs aqui, da comunidade da Mercúrio, as estrelas aqui, né? A gente tentou brincar com essa parada de Mercúrio, os planetas e tal. Vamos fazer as estrelas aqui por causa disso? da Mercúrio. Eu tô dando de desculpa aqui. Puta merda. Não, né? Enfim. Não colou. Mas a gente queria muito que vocês mostrassem pra gente o que vocês gostariam de ter, né? Vamos falar, porra, o pessoal que tá aqui coletando os NFTs vão ser aquelas pessoas que vão estar aqui nas lives com a gente, tudo mais, participando, né? Engajando, dando like. O que vocês gostariam de receber em troca? Entendeu? A gente pensa muito nessa parte educacional, né? A gente conseguir dar mais conteúdos para vocês, porque a gente acha que quem está aqui é quem quer estudar e a gente devia retribuir isso para vocês. Mas é interessante também entender ali a visão de vocês. Então já vão deixando o like. Para quem está perguntando de código, NFT, eu vou mandar lá no final da live aí. Espero que vocês curtam aí. O Caião já meteu aqui a estrelinha no chat. Muito bem, manda as estrelinhas aí no chat. O Kiff, ele está até falando aqui, se a União Europeia recentemente votou a favor de um projeto de lei que propõe a verificação KYC tanto em DAOs e DEPs para evitar anti-money laundering, né? Para evitar a lavagem de dinheiro. O que a gente acha dessa postura? Legal. A própria Coinbase postou um texto no blog dela falando: a Europa está liderando. Será que os Estados Unidos vai ficar para trás? Meio que provocando os Estados Unidos e falando que, cara, semana passada, retrasada, se não me engano, foi a Blockchain Week em Paris. E eles comentaram muito como a regulação nos Estados Unidos ela vem caminhando para ser pró-cripto. E ele sacou muito países que são países com viés um pouquinho mais, vou dizer assim, liberal economicamente, como a Suíça, a Áustria, e sacou esses países e como esses países estão trabalhando para se tornarem hubs criptos. Conheço muita gente do mercado de cripto, desenvolvedor, que inclusive moram nesses países. E a própria Europa, ela, como eu falei, esse escrutínio regulatório, ele vem sendo muito mais, vou dizer assim, muito mais agressivo nos Estados Unidos do que a gente vê na Europa. Na Europa a gente vê a regulação construtiva, porque no final do dia a gente tem duas regulações, a destrutiva e a construtiva. A construtiva é quando você vê o que esse mercado precisa para esse mercado crescer e você fornece o melhor arcabouço, o melhor framework, a melhor base jurídica para esse mercado crescer com base no que ele precisa. Te diz as regras do jogo de acordo com o que o mercado precisa para ele crescer. Você favorece e fomenta a inovação. Essa é a regulação construtiva. O que a gente está vendo é a regulação destrutiva. A gente fala, olha, como é que eu posso destruir esse mercado alinhado com os meus interesses? Então, o que a gente vê hoje nos Estados Unidos é muito mais isso. E uma tese que eu estou construindo, que está sendo uma discussão que está sendo muito aberta no Crypto Twitter e principalmente com muitos CEOs de empresa, como eu falei, a Coinbase ela vem lançando uma série de textos nesse sentido no seu blog. A importância de você criar um hub cripto ou das empresas de cripto migrarem para fora dos Estados Unidos. Hoje, a gente já tem uma concentração baixa de empresas de cripto nos Estados Unidos, já é um mercado extremamente globalizado, porém, os Estados Unidos ele é um centro financeiro mundial. Mas ele está caminhando para não ser o centro financeiro de cripto no mundo. E muito tem se discutindo isso sobre, grandes CEOs, grandes diretores do mercado de cripto, sobre como o mercado de cripto tende a caminhar para formar um hub e ter o seu lar, principalmente regulatório, em outro lugar que não seja os Estados Unidos. Então a Coinbase falou muito sobre a Europa, falou sobre a Austrália, os reguladores de Hong Kong, o Banco Central de Hong Kong marcou uma reunião com muitas empresas de cripto para ouvir o que eles precisam para se criar um hub cripto em Hong Kong. Então realmente parece que a gente está caminhando para um cenário em que as empresas de cripto elas vão só migrar, sair dos Estados Unidos, o cliente dos Estados Unidos vai ficar chupando o dedo, que é péssimo para o mercado dos Estados Unidos, porque a gente sabe que por ser o centro financeiro mundial, fundos de investimento e, grandes investidores estão por lá, então a gente não ter empresas alinhadas com o arcabouço regulatório dos Estados Unidos é péssimo para o mercado, péssimo. 16% da base de usuários da Binance é dos Estados Unidos, tá? Isso representa bem mais de 16% da receita da Binance. Então, o mercado de cripto ele só sair dos Estados Unidos, os Estados Unidos adotar essa bandeira anti-cripto é péssimo. Não sei se, não sou nenhum especialista de geopolítica, não sou um especialista de política americana, não sei se tem a ver com o governo Biden, não sei se tem a ver com Gary Gensler na direção da SEC, não sei se tem a ver com a situação financeira que
que os Estados Unidos está vivendo econômica e com as tomadas de decisões do Fed, não sei se tem tudo a ver com isso ou se realmente é algo mais profundo. Mas enquanto a gente tem esse tipo de postura, o mercado vai migrar para outro lugar. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu acho, assim, eu só queria deixar uma coisa clara, que é que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, lobby não é crime, tá? Você pode fazer lobby abertamente. Bom ponto, Isso é importante falar. Por isso que quando a gente fala de, o SBF doou, ou o Brian fala, eu vou doar. Parece propina, né? Isso, não é... É uma prática comum lá. É uma prática comum. Na realidade, assim... quando você proíbe o lobby, ele vai acontecer do mesmo jeito. Tá? A diferença é você optar por ter uma coisa às claras em que você sabe quem é o lobista e você não ter. Simplesmente assim. Então, acho que esse não é o problema. Acho que o problema é como os Estados Unidos têm feito a discussão. No lugar dele estabelecer uma discussão, ele, na realidade, estabelece um ataque, né? Uma postura mais bélica e tal. Então, ele vai processando diferentes atores por motivos que, às vezes, são considerados muito arbitrários, né? Então, falta clareza regulatória, né? O caso da Europa é interessante porque a Europa geralmente não é vista assim como um local super amigável, porque a Europa é bem chata em termos regulatórios, tem toda a questão tributária também, tradicionalmente se tributa bem na Europa também. Só que quando ela começa a ter um cuidado maior na discussão, pelo menos ela não cria esse ambiente de desgaste, porque o que está acontecendo nos Estados Unidos, na verdade, é isso, né? As empresas acabam fugindo porque o negócio fica imprevisível demais, né? E de imprevisibilidade o mercado cripto já está cheio pela própria natureza, né? Um dos textos, justamente, muito bom, um artigo que a Coinbase publicou ao longo desses últimos dias, foi que tem mais de mil empregos de empresas de tecnologia em xeque pela incerteza regulatória. Então, cara, mais de 1.000 desenvolvedores, basicamente o emprego deles em xeque, porque você tem uma incerteza regulatória muito, muito grande e o empreendedor ele tem medo de incerteza. Então, basicamente, ele só vai sair do mercado. Então, a gente comentou bastante disso quando estava falando do tema lá oh, meu Deus. Da mineração saindo da China, né? Sim, esse exemplo é muito bom. A gente fala muito que quando a gente conversou com o Bernardo, né, lá da CleanSpark, que é responsável por uma das maiores mineradoras de cripto do mundo, falavam muito, poxa, mas os mineradores eles vão sofrer muito com a migração, né, da China para os Estados Unidos. Mas, na verdade, o que aconteceu? Ele falou pra gente, pode ser que na China até as taxas elas sejam mais baratas do que as taxas são nos Estados Unidos, né? Isso pode ser verdade ou não. Porém, nos Estados Unidos você tem uma certeza do que vai acontecer muito maior do que a incerteza vivida na China, né? Para o empreendedor, é muito melhor ele ter a certeza de que ele vai pagar R$10 todo mês, né, do que ter uma possibilidade de gastar R$3, ou então 15, ou então 7, ou então 20, entendeu? O que a gente quer dizer essa incerteza ela é muito ruim para o empreendedor tomar decisões de escala do seu negócio, né? Então a gente prefere a certeza de que do nada o governo chinês não vai ficar maluco e cortar todas as minhas operações. E é curioso que durante o último governo lá nos Estados Unidos a gente teve um arcabouço bem positivo para o mercado de mineração, né? Trouxe muitas empresas de mineração, teve esse êxodo que a gente chama, na época foi esse nome, né? O êxodo do Bitcoin. Muitas empresas de mineração saíram da Ásia e foram para os Estados Unidos, porque o ambiente lá estava realmente muito mais propício para a instalação de empresas de mineração lá. Aí parece que mudou o governo, mudou bastante as coisas, mas novamente, não sou nenhum especialista geopolítico para conseguir chegar aqui e afirmar que tem uma correlação direta sobre isso, né? Sim. Mas, de fato, a gente tinha um ambiente muito mais permissivo, aí, um ambiente muito mais amigável e parece que hoje está exatamente o contrário. Pode ter sido pelos acontecimentos de 2022, pode ter sido, mas a narrativa da vez é que o inimigo do momento é o mercado de cripto, né? E tem uma dúvida aqui, não uma dúvida, mas um comentário que é bem interessante, que muitas vezes a gente concorda aqui com o Só Sei Que Sei. Ele pergunta o seguinte, ele fala, né, na verdade... E ele sabe, tá? Ele sabe, né, não tem jeito. E ele fala que independentemente da perseguição, a regulamentação é necessária, né? O que levou a isso foi um monte de pirâmide, dinheiro fácil, muito roubo. No mercado de cripto até hoje estava igual a casa da mãe Joana, né? E esse é o nosso ponto normalmente quando a gente fala sobre regulação, né? O Caião aqui, para quem não sabe, né? O Caio, a gente chama de Caio GPT porque ele é o cara que é o responsável pelo suporte de todos os assinantes lá na Mercúrios Pro, né? Então a gente já viu coisas bizarras acontecendo com assinantes da Mercúrios Pro por experiências de usuários nem sempre bem regulados ou empresas nem sempre transparentes, entendeu? Sim. Muitas vezes até maldosas, e isso normalmente você consegue com o mercado mais maduro. E
tem que vir com uma certa burocracia chata e, por fim, uma regulação, né, Caio? Então, assim, a gente fala muito disso sobre a CryptoStar, a casa da mãe Joana, mas o que está acontecendo não é o certo também, né? Não, eu acho que tem uma linha muito tênue, porque o que acontece é que você tem o regulador utilizando o argumento da proteção do varejo. Geralmente esse é o argumento-chave. Então ele vai argumentar que o varejo precisa de proteção, precisa de clareza, precisa de segurança. Só que a partir daí o regulador basicamente ele está capturando, né, ou cooptando toda uma base muito grande de consumidores ou de eleitores para tomar decisões. Eu acho que é aí que mora o perigo, né? Então você tem uma linha muito tênue até onde essa proteção vai, né? Por exemplo, no caso do framework europeu, a preocupação parece ser muito mais com identificação de pessoas, por exemplo, depositantes, né, os sacados. Então eles querem saber quem está movimentando o dinheiro, né? A grande preocupação parece ser muito menos em ficar definindo o que é título, o que é valor imobiliário, e ficar extorquindo com multa, e mais definir mesmo um framework mínimo para você montar a sua empresa, desde que você identifique quem que está transacionando. Acho que o foco europeu é muito mais em lavagem de dinheiro do que em encheção de saco, como no caso dos Estados Unidos. Porque o foco dos Estados Unidos não é a lavagem de dinheiro. Claramente não é identificar a carteira, nada disso. Assim. É uma questão muito de picuinha mesmo, de classificação de tipo de ativo, e nunca tem clareza sobre se é título ou não é título. E a partir daí as empresas são processadas. Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nesse tema, né, específico, que não é só, lógico, agora ficou muito em voga nesse tema das exchanges, né, de Coinbase, Binance e tudo mais, mas a gente teve os próprios ativos já sempre sofrendo com esse tipo de pressão regulatória. A gente fez sobre as stablecoins, né, principalmente. Eu queria que você explicasse um pouquinho, por exemplo, o que é essa parada de, tudo parece que é security. O que isso significa propriamente? Cara, a questão é que assim, já tem uma regulação do mercado tradicional, né, de bolsas, de quem pode emitir ações, né, como as ações são controladas, o que é um dividendo. Toda essa questão de derivativos, tudo isso já é, em geral, muito bem regulado, porque não são instrumentos novos, né? É coisa da época da locomotiva a vapor, entendeu? Da pré-eletricidade, como a gente conhece. É coisa, assim, é papel, é coisa que não demanda toda essa sofisticação que a gente conhece hoje. O mercado tradicional é muito velho. Né? Essa que é a verdade. E os Estados Unidos, em especial, parece que não tem capacidade, não tem interesse, ou não tem facilidade nesse momento, dado o arranjo, porque eu também não manjo da geopolítica de lá, para conseguir fazer a atualização desse marco regulatório. Nisso eu acho que os europeus estão bem à frente, né? Mas a grande questão é que eu acho que eles tentam proteger essa relação entre o consumidor e uma outra parte que de alguma maneira é responsável pelo ativo. E isso quando a gente está falando de título ou valor imobiliário. Então, por exemplo, o caso da Ripple, o argumento é esse, né? Que você comprou XRP não porque você queria as capacidades tecnológicas, a utilidade do XRP, mas porque você tinha expectativa de ganhar dinheiro, né? Você tinha expectativa de ganhar dinheiro com a Ripple, com a empresa, com a sofisticação do negócio da empresa. Então, ou seja, ficou parecendo que era uma espécie de ação da Ripple. Você comprava para interagir com o negócio ali, como se você fosse um acionista, mesmo não sendo um papel de uma empresa tradicional emitida em bolsa. Assim, o que eu acho é que esse tipo de coisa ainda é mais razoável, de você tentar regular ICO, porque é uma coisa que o mercado cripto já fez bastante, até saiu um pouco de moda, né, agora, já tem outros mecanismos, o pessoal lança token DEX, enfim, também pode ser que... E é uma parada que realmente tem uma parte nebulosa ali, muito tem maldosa, casos muito né? ruins, né? A gente falou da IOS, Sim. A IOS é um puta caso que poderia ter dado um belo de um processo. Porque você comprou, você participou de um ICO, e aí a empresa decide que, legal, peguei aqui 4 bilhões, mas quer saber? Vou investir numa rede social aqui, vou investir nesse aplicativo aqui, não vou investir na blockchain ali que você comprou a moeda dela. 4 bilhões. 4 bilhões de dólares. Mas assim, a gente não, no caso... Bilhões. No caso dessas ações recentes, caralho, o que o Corinthians faz com 4 bilhões de dólares? 20 bi de real, velho. Matar a dívida do Corinthians tem 950 milhões. Olha lá, dá pra pagar umas 20 não, aí. Mas, o que eu acho chato assim, é que essas disputas atuais dos Estados Unidos não tem nada a ver com esses problemas. É muito mais uma dificuldade de classificação arbitrária dentro de uma lógica de proteção que ninguém entendeu ainda qual é.
Esse que é um negócio, entendeu? Mas Não parece ter uma clareza muito grande, né? Tipo assim, Não, vocês estão não querendo tem. combater o quê? Não tem. Tá querendo combater lavagem de dinheiro? Beleza, a gente prevaleça as pessoas que fazem um KYC bem feito. O que já é uma coisa que já é exigida nos Estados Unidos. Sim. Inclusive tem a Binance mesmo, a operação é separada, a PJ é separada, a base de clientes, as contas, os caras separam tudo, a Kraken também separa, e não adiantou, né? Não adiantou. Então, aí eu levo a gente para a discussão que está explodindo no mercado de cripto agora. Foi bem puxado pelo Nick Carter, tá? O Nick Carter, que ele é, acho que um dos analistas mais antigos aí do mercado de cripto, né? Sempre muito voltado para o Bitcoin e ficou mais voltado ali para a comunidade Bitcoin maximalista e brigou com a comunidade do Bitcoin, saiu, né? Não é muito fácil, não é muito difícil não brigar com a comunidade Bitcoin maximalista também, né? Sim. Mas enfim, saiu. sabe. Pois é. E, cara, ele é um dos analistas mais bem respeitados. Ele puxou uma discussão bem interessante que tá rolando lá nos Estados Unidos, tá? O Bernie Frank, que ele era conselheiro, ele é um dos bancários mais famosos da história dos Estados Unidos, é um veiaco, com todo respeito. Mas, cara, ele é um banqueiro bem famoso lá nos Estados Unidos e ele era conselheiro do Signature Bank. Signature Bank, que foi um banco que foi fechado no mesmo final de semana ali do Silicon Valley Bank. Então, o storyline daquele final de semana foi sexta-feira, cara, Silicon Valley Bank caindo ali 60% e, cara, estourando que tá com problema de liquidez. E aí, o regulador americano, SEC, junto com o Tesouro Americano, fala, cara, a gente vai fechar esse bacana. E era crypto-friendly, né? O Silicon Valley Bank. E o Signature também era usado, né? Então, pelo o setor. Signature mais ainda. E o Silicon Valley Bank, na verdade, ele era muito... Startup, né? Era muito Mais voltado startup. para startup, como o próprio nome diz, né? Obviamente, acaba batendo muito em cripto, cresceu muito durante esses tempos de liquidez abundante, mas ele realmente estava passando por problema de liquidez. E aí o Tesouro e a SEC vieram e falaram, olha, a gente está fechando o Silicon Valley Bank, a gente vai honrar com todos os depósitos, se eles tiverem com problema aí de dinheiro, a gente vai pagar todo mundo de qualquer jeito. E foi naquele final de semana que, cara, na sexta a Circle anunciou que tinha dinheiro no Silicon Valley Bank, durante a madrugada perdeu o PEG, de manhã o PEG estava em 0,92, e aí a porra toda, todo mundo confuso pra cacete. E aí chega no sábado, reunião emergencial, Tesouro e SEC falam que estão fechando o Silicon Valley Bank e que estão fechando o Signature Bank. Só que assim, o Signature Bank até então não estava com problema. Só que o governo americano chegou e falou, ó, nós estamos fechando esse banco, compulsoriamente. Você não tem opção de continuar aberto. E beleza, o Signature Bank foi fechado, mas recentemente ele foi comprado por um banco de Nova York, até então não tinha problema nenhum de liquidez. E aí o Barney Frank, que é um banqueiro muito respeitado, que era conselheiro do Signature Bank, ele realmente botou a boca no trombone ali e falou, cara, a gente não tinha problema de liquidez. Não analisei Gabriel, não analisei o balanço do Signature Bank e eu sou analista de cripto, eu não sei analisar balanço de banco. Mas, não Sempre sei. bom disclaimer. né? Bom disclaimer, ótimo, pô. ótimo. Não tem muito importante falar que eu estou indo pela palavra do cara. Barney Frank falou, olha, estávamos sem problemas de liquidez, a gente não ia quebrar, recebemos uma notificação de que a gente estava sendo fechado. Do nada. E aí, ele já mais puto, falou, olha, o que aconteceu foi o seguinte, a gente foi fechado porque a gente era extremamente relacionado com cripto. O Signature Bank ele prestava muito serviço para cripto. Desde, cara, serviços financeiros básicos que uma empresa precisa. Ele fornecia todo esse tipo de serviço. Cara, uma empresa ela precisa de uma conta no banco. Ela precisa de uma forma de fazer transferência entre banco. Ela precisa de uma linha de crédito. Ela precisa de todo esse tipo de infraestrutura e ferramental Era financeiro. como se fosse um genial aqui, né? Perfeito. Se fez junto com Um o mercado BTG. cripto, né? Um BTG, cara, ele é extremamente penetrado aqui no mercado de capitais brasileiro. Ele oferece todo tipo de serviço, desde a administração fiduciária até gestão de ativos. Era o Signature Bank no mercado de cripto, entendeu? O Silicon Valley Bank ele era mais voltado em financiamento. Financio e compro empresas, dou dinheiro, compro equity e dou crédito para empresas do mercado de cripto. O Signature Bank era mais voltado para infraestrutura. E aí o Barney Frank falou, olha, a gente foi fechado para atacar o mercado de cripto. E aí, passa alguns dias, o banco lá de Nova York compra o Signature Bank, o Tesouro Americano chega no banco, pro banco de Nova York e para os clientes de cripto do Signature Bank e fala, olha, legal que você comprou o banco e que você vai honrar com tudo aqui do banco, mas cripto não vai continuar funcionando, tá? Apesar de você ter comprado o banco, todos os clientes de cripto vão ter que fechar suas contas e tirar o dinheiro daqui, beleza? Cripto não existe mais. Aí o Barney Frank virou e falou, olha, pra mim, isso foi um sinal.
do governo americano falando, bancos, saiam de cripto. E aí entrou nessa narrativa que foi puxada pelo Nick Carter e que todo mundo está falando sobre isso agora lá nos Estados Unidos, de que a gente está vivendo uma operação Choke Point 2.0. Choke Point... Isso é legal da gente explicar, né? Sim. O que é essa operação Choke Point. Isso é bem interessante, pessoal. Inclusive, vamos deixar o like aí, é uma boa hora. Cara, é bem maneiro, tá? E tá todo mundo falando disso lá nos Estados Unidos e realmente pode ser. Oi, Pedrinho, tudo bom? Aí, Pedrinho. Linda. Aí, ó, pra quem não sabe, mas este é o homem, este é o homem. Aparece na câmera aí, Pedrinho. Boa, sabe que é essa câmera que tá aberta, que você tá com a mão na frente, né? Muito bom, obrigado, Pedrinho, diretor de marketing da Mercúrios, o Atlas. Sabe aqueles memes lá que tem o Atlas assim segurando? Olha lá, aí, É ele. Muito bom, muito melhor bom. pessoa do mundo. O que a gente tava falando? Operação Choke Point 2.0. Choke Point 2.0. Vamos lá, Bills. Cara, operação Choke Point é, num bom português, operação estrangulamento. Ela remete a uma operação que foi, na verdade, é um movimento do governo americano que foi feito há muitos anos atrás, em que o governo americano, basicamente, ele estrangulou vários setores que ele queria que quebrasse. Mas como é que eu estrangulo esse setor? Eu viro para o setor e falo, fecha aí essa empresa. O que eu faço? Eu crio uma regulação específica ali, super autoritária, para fechar aquela empresa. Empresas como, por exemplo, empresas de tabaco, tá? E aí vem o Guizinho. Olha lá. Guizinho. Olha lá. E aí, como que eu faço para estrangular um setor e fechar uma empresa? Muito obrigado, Guizinho. Como que eu faço para estrangular um setor e fechar uma empresa sem diretamente fechar essa empresa? Eu vou pela beirada, eu vou pelo sistema financeiro. Então, basicamente, você chega nos bancos e fala, ó, você não fala isso, né? Mas indiretamente você faz com que os bancos deixem de prestar serviço para esse tipo de empresa. Como, por exemplo, na época foi muito feito para uma empresa de tabaco, tá? Então, basicamente, o governo americano queria que o mercado de tabaco reduzisse de tamanho. Os bancos pararam de prestar serviço para a empresa de tabaco. Se eu não tenho acesso a financiamento, se eu não tenho acesso a serviços financeiros básicos, eu paro de funcionar, eu quebro, o mercado reduz. E aí, basicamente, essa narrativa que está tendo agora é de uma operação Choke Point 2.0, em que o regulador americano está fazendo de tudo para estrangular o mercado de cripto, fazer o mercado de cripto parar de funcionar. Cara, chegar numa Binance e falar, olha, tira todos os clientes americanos da base, apesar de que a Binance não pode ter cliente americano na base, né? Mas chegar para uma Coinbase, para uma Kraken e falar, cara, serviço de staking, vocês não podem operar. Staking é uma puta linha de receita importante para esses caras. Chegar na Binance e falar, ó, Boost, vocês não podem mais listar. Cara, a Boost era uma puta linha de receita importante para a Binance, entendeu? Isso é um estrangulamento. Isso é você arrumar jeito forçado de reduzir o tamanho da empresa, reduzir o tamanho de um mercado. E, cara, essa narrativa começou a ganhar muita força. Mais recentemente, o CEO da Galaxy Digital, que é uma das maiores gestoras aí do mercado de cripto, uma das maiores empresas do mercado de cripto, ele estava numa palestra em Miami e ele falou, cara, a gente está sendo atacado. Isso, com certeza, é a operação Choke Point 2.0. E todos os meus amigos que estão no sistema bancário falam, cara, tá todo mundo com medo de relacionar com cripto. Porque, claramente, está tendo um ataque coordenado. Pessoas não de cripto falando isso, pessoas, sistema bancário americano, pessoas, sistema bancário tradicional, afirmando realmente, pelo que parece, tem um ataque a cripto aqui. E a gente acabou vivendo isso até na pele, né? Uma operaçãozinha Choke Point rolava aqui no Brasil, né? Muito comum na parte ali na época de 2017, 2018, quando a gente começou a operar aqui na Mercúrios, né? A Mercúrios ela surgiu dentro da faculdade, né? E daí quando a gente começou a ficar um pouquinho mais sério, né? A gente falou, poxa, vamos abrir aqui um CNPJ, né? Que é da Mercúrios, né? Mercúrios Cripto, e vamos abrir uma conta no banco, como toda empresa tem que ter, certo? Aí, basicamente, a gente ia no Itaú. Ah, vamos abrir uma conta. Qual é o nome da empresa? Mercúrios Cripto. Ah, tá bom, então aqui a gente não vai poder abrir. Tá bom, vamos no Santander, vamos no Bradesco, tudo mais. E a gente era barrado, única e simplesmente, por ter cripto no nome, entendeu? Não tinha Mudou uma para Mercúrio Gestão de Recursos. Daí a gente tem que mudar e tudo mais, por quê? Justamente porque a gente pode continuar fazendo, né? O pessoal fala, né? Ah, cripto não dá para regular, porque daí a gente faz tudo em DeFi e tudo mais. Mas uma hora você precisa vir aqui utilizar o sistema bancário, uma hora você vai ter que fazer alguma coisa que eles conseguem controlar. E é assim que, né, acontece a operação Choke Point. Você não precisa ir diretamente, né, no seu alvo. Você pode ir em todas as partes, né, que são marginais ali, né, ao seu alvo, e ir sufocando ele aos poucos até que ele morra sozinho, né? Então isso na época
foi muito difícil pra gente, né? Porque a gente não tinha acesso, por exemplo, a linhas de crédito, não tinha acesso a uma conta bancária. Imagina, a gente vendia um curso e a gente não tinha como receber, entendeu? Então, assim, era muito difícil mesmo, mas a gente foi passando com isso ao longo do tempo, né? Quando foram percebendo que cripto, na verdade, podia ser uma oportunidade. Tem algumas dúvidas bem interessantes aqui que eu queria puxar aqui para vocês dois. O André Nogueira, que ele tá falando o seguinte: não acho que o caminho regulatório que os Estados Unidos, né, estão a começar a desenhar é mais de camuflar e estrangular alguns projetos, classificando de securities por estarem sobre a alçada do Fed, né? E ele até completa aqui, né? Falando que não será um mascarar de intenções danosas para o mundo cripto, né? Aquele Gary Gensler é tudo menos protetor do retail. Então eu queria sua opinião sobre isso aí, Caião. Eu acho que é uma leitura muito pertinente. Acho que tá bem correto diante dos fatos que tem vindo à luz, né? Que a gente tem visto. Mas não tem nenhuma trajetória, assim, nenhuma indicação de que a trajetória vai mudar, né? O que eu acredito é que, à medida que essas empresas vão fugindo dos Estados Unidos e que o marco regulatório vai evoluindo em outros locais, talvez eles repensem essa atitude. Até porque a política é uma coisa muito líquida e pode ser que o presidente seja trocado, o Congresso tenha outra composição, enfim, as coisas vão caminhando, né? E, de repente, até por uma questão nem tanto política filosófica, assim, do que você acha que é cripto, mas a questão de dinheiro mesmo. Você está perdendo uma indústria tecnológica no seu país porque você não está conseguindo acertar a mão na regulação, seja lá o motivo, né? Isso, eventualmente, vai trazer algum tipo de reflexo eleitoral, né? É difícil só especular, porque são questões muito internas da política dos Estados Unidos, né? Uhum. E o Lucas aqui, ele está perguntando se o SDT aqui, o Bios, ele não seria um ponto crítico, né, disso tudo que está acontecendo, porque a gente viu, né, a regulamentação ali de stablecoins e tudo mais, né, até o SDC perdendo PEG, e é o SDT que muita gente falava mal, né? Já perdeu o PEG um monte de vezes. Esse é o negócio. Tem que falar, porque o pessoal não... Já perdeu um monte de vezes o PEG, viu, galera? Só para deixar claro, né? Só para deixar claro. Ela tá em Hong Kong. Beleza, mas ainda assim a moeda dos Estados Unidos. Uhum. É bom deixar claro, porque... ainda é dólar, né? E ela depende de banco também. Então, se esses bancos custodiantes dela derem problema, aí a gente vai entender em qual local que esse banco está e o que o Estado vai fazer. Porque para os Estados Unidos, socorrer um banco que está nos Estados Unidos é uma coisa. Agora, se é um banco, sei lá, nas Bahamas que quebrar, ou em um paraíso fiscal qualquer, ou mesmo em Hong Kong, a postura talvez seja diferente, né? Só tem que ter isso em mente quando fala da USDT, né? Tem uma questão não, que... mas só responder a dúvida. Cara, não tenho a menor noção se o SDT vai ser regulado ou não. Isso que é foda. Chega a SEC e fala... Ela já pagou multa, né? Não, melhorou beleza, mas o problema da pseudo-regulação aí, ou do pseudo-ataque, ou do Frankenstein, não sei como chamar de Kleber. Do Kleber, que a SEC tá fazendo, que o governo americano tá fazendo, porque não existe nome pra isso. Não é regulação, né? Não é regulação, né? É ataque, pode ser qualquer coisa, mas não é. Chamar de Kleber. Pô, não tem nome. Eu preciso criar um nome pra esse negócio, entendeu? Chamar de Kleber. É que não tem padrão. A SEC chega e fala assim, olha, o Coinbase, o Ether é um security. E esse negócio de staking de Ether aí é security. Você não pode listar. E aí chega a CFTC, que é a Comissão de Commodity, e fala assim, Binance, você faz várias coisas certas, inclusive, sei lá, Ether é commodity, você pode listar Ether, mas você faz algumas coisas erradas. Então, você tem os dois principais órgãos regulatórios do mercado de capital americano, falando coisas diferentes, num espaço amostral de 3 semanas. Bizarro, né? Eu consigo tirar uma conclusão se a gente vai ter uma regulação no SDT? Cara, sei lá, eu sei que se amanhã vai ter algum ataque ao Bitcoin, não tem padrão, não tem lógica, não tem nada. Só afasta o mercado de lá. O empreendedor tá lá com o cu na mão, sem saber o que ele faz. Porque ele não tem padrão, ele não sabe se o que ele tá fazendo é certo, se o que ele tá fazendo é errado. O cara não sabe se ele vai listar um produto e daqui 2 semanas vai chegar uma multa de 50 milhões de dólares, que foi o caso da Kraken, uma multa de 50 milhões de dólares na porta dele, e vai falar, olha, tá aqui a multinha porque você fez merda. Mas aonde tá escrito que isso é merda, gente? Decidi agora. Tirei da minha cabeça agora que você tá fazendo merda. Não tem como. A melhor coisa que as empresas de cripto fazem é sair dos Estados Unidos. Esses caras vão deixar de ganhar uma quantidade absurda de dinheiro. E aí, quem sabe, algum dia, numa mudança de governo aí, o mercado começa a ficar um pouquinho mais amigável, um pouquinho mais crypto-friendly, e as empresas começam a migrar para lá. Enquanto isso, cara, espero que vá para Hong Kong, espero que vá para Austrália, espero que vá para algum lugar da hora para eu visitar, beleza? Então, é isso, não tem muito o que fazer, não tem nem como fazer previsão.
Cara, é muito bizarro, porque os Estados Unidos ele estava caminhando depois da questão da mineração, ele estava caminhando para um negócio tão legal, né, com o mundo cripto, e que surgiam tantas oportunidades, né, que você fala, porra, beleza, os Estados Unidos já atraiu uma boa parcela, que é essa parte da mineração, já é esse país mais, que vende essa ideia de liberalismo e tudo mais, e aqui as coisas vão ser certas e tal, e realmente regulando algumas empresas, assim, Coinbase, Kraken, já era muito difícil empresas não reguladas acessarem o mercado ali americano, e parecia que eles estavam fazendo uma due diligence legal, e do nada parece que despirocou tudo, né? Parece que assim, eles antes tinham uma postura em que tinha uma regulação ali interessante e tal, e que eles prezavam muito por essa questão de transparência e você ter um produto bom para o seu usuário. E do nada migraram para um negócio, tipo assim, se tem cripto, é pirâmide, esquema, não sei o que, security, então a gente vai ter que bloquear. E daí surge aquela questão, né, que muita gente fala, e que aqui eu vou até puxar, que alguém falou disso, aqui, o Igor Porto. Muita gente pinta essa ideia que o Igor vai trazer aqui como uma teoria da conspiração e tudo mais, e realmente, se você me falasse isso aqui há 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás até, quem sabe, eu falaria que isso aqui é uma teoria da conspiração. Mas dado que nada disso faz sentido, eu começo a acreditar nisso aqui. O que ele fala é o seguinte... Hegemonia do dólar. E acredito que eles estejam protegendo o dólar. O dólar está sob ataque no mundo, e as criptos seriam uma forma de fugir do dólar, né? Mas assim, se a gente for pensar bem... O mercado cripto é super dolarizado. Ele é super dependente do dólar. O dólar é o que traz paridade. Sem dólar você nem denomina. Ela é a unidade de conta oficial. 93%, se eu não me engano, do volume transacionado em cripto é pareado em dólar. E quando eu falo pareado em dólar, é token pareado em dólar. Que no final do dia deveria ser dólar o título de tesouro, né? Coisas de curto prazo ali para você ter uma liquidez adequada. Mas enfim, de certa forma você está falando de ativos fiduciários associados aos Estados Unidos, né? Sim. Independente de ser cédula ou você ter título do tesouro, né? Eu não acredito numa tese de perda de hegemonia do dólar, tá? Tem muito maximalista que fala sobre isso. Eu acho que é papo assim, Alice no País das Maravilhas. Não tem indícios, né? Não, cara... Mas é que é difícil também de comentar, né? Porque tipo não é assim, nosso métier. Tu vê algum indício disso, você vê qualquer movimento que possa levar isso num curto prazo, na próxima década, nas próximas 2 décadas. Difícil, né? Tem que forçar muita barra, né? Então, assim, é muito... Cara, o dólar só ganha dominância. Os Estados Unidos tem crise, o dólar só ganha dominância. No mundo todo. No mundo todo. Não, o mercado cripto mesmo... O dólar está em dominância, vai perder dominância. Vai perder pra quem? Pro Yuan. Pô, de Yuan, velho. Tipo, a China tá, desmoronando. Estão literalmente destruindo prédio. Porque construíram um prédio e parou de nascer gente. Então, tipo assim... Dólar perder hegemonia, não sou comprado nessa tese, não acredito nisso, pelo menos na próxima década, nas próximas 20 décadas. Para sempre o dólar vai ser hegemônico? Não. Mas já tem um tempo que ele tá aí, né? Exato. Cara, a gente tive essa discussão geopolítica, eu acho que no Insights, né, de quarta-feira. Quarta-feira, né? O cara até citou, né? Falou, cara, mas vocês falam da hegemonia do dólar, Egito caiu, Roma caiu e tudo mais. A gente tem que lembrar também que os Estados Unidos virou dominante no ambiente geopolítico no século XIX, né? Sim. Então foi principalmente no ambiente entre guerras ali, que foi o momento em que a Europa perdeu a dominância econômica no mundo e os Estados Unidos ganhou a dominância econômica no mundo, né? Então foi século 20. Agora. E também essa dominância era Libra, né? Exato. Basicamente era o Império Britânico, né? Que tinha toda uma estrutura colonial e se espalhou de uma forma muito, digamos assim, estratégica para trabalhar com mercadoria, com logística, né? Algumas dessas mercadorias não eram exatamente as melhores, né? Passou por escravo, ópio, enfim, tem toda uma historinha bacana aí, mas... Um império que nunca acaba, né? Tipo, cara, mas que sofreu algo interessante, né? Porque na época que a gente tinha aquela guerra França e Inglaterra, o que a França fez? Um cerco para que a Inglaterra não pudesse, né, trabalhar ali com o mercado europeu, né? Tanto que a Inglaterra tinha que ir por fora, né, negociar muito com o Brasil, com a Nova América e tudo mais. Mas, assim, é uma parada meio que parecida, né, com o que tá rolando em cripto e que mostra esse poder do cerco, né? Se a Inglaterra não podia negociar com a Europa, ela tinha que buscar alternativas, mas claramente não seria o melhor cenário possível. Não, tudo bem, vamos lá, vamos pensar nos Estados Unidos agora. Perda de hegemonia do dólar. O dólar vai perder hegemonia pro quê, velho? Pro Yuan. Hoje assim... Pro Yuan, que tipo assim, economia bolhada pra caralho, economia
do governo ultra-autoritário para a Europa. Europa que só tem velho, não nasce gente. Tipo assim, depende de migrante para a economia girar. Eu acredito que para outras moedas, assim, são fluxos muito específicos, né? Então, talvez o yuan possa ter um papel porque você tem um fluxo de commodities, tipo o Brasil. Você usa para commodities, aí a China tem interesse em infraestrutura logística, e aí você faz girar. A gente, às vezes, tem algumas coisas assim no setor público envolvendo iene, quando é o Japão que financia, ou a França, quando tem empresa francesa, e aí o governo facilita, tem umas coisas assim. Mas para esse contexto que a gente está discutindo, o dólar é super dominante, inclusive com esses ataques que a gente teve ao Binance USD, né, o BUSD da Paxos, até mesmo essa questão da própria USD Coin, né, que é a USDC, teve gente falando, pessoas no mercado, saiu em Cointelegraph, em vários locais, Coindesk, etc., que sugeriam stablecoins de euro, ou que essas stablecoins já existentes ganhariam força, e por enquanto a gente não viu nada nesse sentido. Agora, uma coisa que faz sentido na tese, não é um ataque coordenado, uma teoria da conspiração aí de ataque coordenado para defender a hegemonia do dólar, mas para defender a hegemonia do sistema bancário americano. Ainda mais num momento em que o sistema bancário americano está extremamente descentralizado, está extremamente fragilizado e que cripto é nada mais do que um sistema financeiro descentralizado. Tá? O que a gente viu ao longo das últimas 3, 4 semanas? Saída bancária, saques bancários aos montes nos Estados Unidos, tá? O nível de saques bancários nos Estados Unidos estão altíssimos. Eu controlo bastante esse dado, eu acompanho ele, cara, semanalmente. E uma entrada de capital grande no mercado de cripto. Então, assim, eu vou proteger meu sistema bancário atacando esse outro sistema bancário descentralizado, porque nada mais do que é cripto DeFi hoje, é um sistema bancário descentralizado. Beleza, essa narrativa faz sentido. A narrativa de hegemonia do dólar, eu não acredito que faça sentido. Mas essa narrativa de eu vou defender o sistema bancário dominante, o sistema financeiro centralizado, norte-americano dominante, hegemônico no mundo hoje, para esse capital não migrar para um sistema descentralizado, onde eu não tenho poder, eu não tenho dominância, aí eu já acredito que faz bastante sentido. Sim, isso é muito interessante, porque vem até uma dúvida, já que você começou a falar sobre essa parte do mercado financeiro, realmente como ele funciona. O Flávio, ele vem com um comentário muito interessante aqui, inclusive vários comentários legais aí, pessoal, continuem mandando aí as perguntas, assim. Acho que esse é o modelo que a gente mais gosta aqui do Casual, né, que ele seja. Vão deixando o like aí sempre, porque é de graça, até comentaram aí já, né, e falaram, eu até coloquei no meu Twitter, que eu sou o mendigo oficial de likes aqui. Mas é de graça, pessoal, me ajudem até a pedir isso aqui, pelo amor de Deus. O Flávio, ele fala o seguinte: existe a possibilidade do que o que está acontecendo nos Estados Unidos ser uma transferência de poder? Por exemplo, clientes do Silicon Valley Bank estão fechando agora com a Fidelity, né? A Nasdaq vai começar a vender Bitcoin. Então, assim, como se a gente estivesse trazendo mais para perto dos Estados Unidos, na verdade, esse controle sobre o que acontece no mercado de cripto. Eu achei uma visão interessante aí, eu queria a opinião de vocês. Cara, eu não sei se eu concordo, assim, eu acho que eu seguiria na linha do que o Bill estava comentando, assim, que eu acho que é o que faz sentido, dados os eventos que a gente tem visto, né? Porque essa narrativa que ele fala vai na direção contrária, na minha visão, né? Então, não sei. É que também é difícil de saber, porque, como a gente está falando, os ataques são arbitrários demais. O marco regulatório, eu acho que o equívoco foi que as pessoas acharam que os Estados Unidos era muito amigável com o cripto, enquanto, na verdade, ele estava sendo apenas leniente. Simplesmente isso, ele não estava fazendo nada. E a questão da mineração... É o primeiro passo da regulação de uma inovação, né? Você é leniente até ponto que não dá para ser mais. Isso. Até o ponto que você tem que atacar. Quer dizer, e aí assim, a gente teve, por exemplo, alguns paraísos fiscais, ou, por exemplo, a própria Europa ali, né? No caso, não a Europa toda, né? A União Europeia, né? Vamos deixar claro isso, né? Tendo uma postura um pouco mais proativa. Não necessariamente amigável, tá? Mais proativa nesse sentido. Então, acho que o que houve foi um vácuo, e aí os Estados Unidos começou, e eu acredito muito no que o Bills falou, a fazer essa asfixia para manter o status quo que existia antes, né? Nesse caso, assim, eu não vejo transferência de poder, porque, por exemplo, no caso da Fidelity ali, é difícil opinar, né? Primeiro que a gente é centrado em cripto, mas eu não sei se ela vai funcionar, no caso do Silicon Valley Bank, se ela vai funcionar integrado com cripto, se ela vai ter o mesmo papel ali com as startups, então eu não sei. A Fidelity ela já possui serviços de cripto, né? Mas ela é uma gestora. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. E essa parte da Nasdaq também,
vender Bitcoin eu acho que é bem conservador na realidade, então eu não sei também o impacto que isso pode causar, mas a princípio, tudo bem, pode facilitar para o capital institucional, de repente e tal, mas não é um movimento de regulação que caminha no que a gente gostaria, porque isso, para, por exemplo, uma Coinbase, para uma Kraken, não diz nada. Então, a questão do serviço de staking, isso não diz nada. Né? Na verdade, do jeito que está colocado hoje, a pessoa dos Estados Unidos, o cidadão, não deveria se engajar de forma nenhuma com stake. Então, quer dizer, esse movimento aqui, para essa fonte de renda ou essa fonte essa frente de prestação de serviço, né? Porque não deixa de ser um serviço tecnológico, como a Coinbase argumentou também, nesse sentido não ajuda muito. E para não falar de operações mais complexas, né? Empréstimo, provimento de liquidez, né? Qualquer outra coisa que você possa ter não entra nisso. Então acho que esse movimento é muito tímido. Eu diria que ele é muito tímido. Ele não é forte o suficiente para ir contra essas medidas mais bélicas que o regulador tem tido, né? E aqui chega uma dúvida muito interessante do CryptoGame, o Bios, que acho que você pode me ajudar com essa. Ele pergunta se eles não acham que o que os Estados Unidos estão a fazer, né, deve ser nossos amigos aí da terrinha, né? Um abraço aí para todo mundo de Portugal. Ele pergunta se a gente não acha que o que os Estados Unidos está a fazer é o que a gente critica a China, né? De você estar lá e não se pode confiar no que você pode fazer ou não. Né? Se não acha que a postura do que os Estados Unidos está fazendo hoje com as empresas de cripto é muito parecido com o que a China fez e que a gente elogiou os Estados Unidos anteriormente, né? Sim, foi aquela mudança de postura que eu comentei. A mudança de postura de ser um lugar mais permissivo, de ser um lugar mais amigável e migrar para ser um lugar mais repulsivo. E justamente o que os grandes empreendedores, todo mundo que a gente conhece do mercado de cripto que empreende nos Estados Unidos está falando agora cara, tá um clima de incerteza absurdo. Provavelmente vou sair daqui. Então, e o pessoal tá saindo e indo pra onde? Quem que tá puxando essa bandeira? Eu acho que é... Ilhas Caimã. Não é brincadeira, né? Mas eu vi uma thread hoje bem legal, assim, de um cara... Aí você me falou disso, né? Um cara que ele é bem grande na comunidade da Ethereum, um dos maiores desenvolvedores, e ele falou, olha, eu moro na Ilha Caimã, nas Ilhas Caimã, aqui é bem crypto-friendly, aqui é ótimo e tal, postou várias fotos de praia lá, falou, venham pra cá. E querendo ou não... Onde fica Ilhas Caimã? Caribe? Que já é uma localização tradicionalmente associada com paraísos fiscais. Sim. Não, mas é verdade. Não, mas porque FTX é de Bahamas. né? Exato, porque são microestados. Penthouse lá do SBF. Até por uma questão geográfica, são microestados. O cara não tem terra arável, ele não tem uma série de características que um país grande tem. Ele dinheiro de algum jeito. Ele traz um monte de empresa, reduz pra caralho a carga tributária, mas ainda assim consegue tirar uma grana absurda. Ilha. Tamanho que ele exatamente, tem, né? é pequeno, né? As Ilhas Caimã são poucas ilhas habitáveis, uma ilha muito grande, mas basicamente o foco desse cara eu vou ser o lar de diversos CNPJ, vou tributar muito barato esse cara aqui, não tem taxa sobre ganho de capital, que é lindo, e, cara, vou levantar minha receita aqui com base nisso, ou isso ou turismo, né? Mas a própria Ilhas Caimã acaba competindo no ambiente em que você tem Bahamas, você tem Caribe, você tem, cara, México, você tem todos esses caras do seu lado ali, né? Próximo de você, então fica difícil de competir. A própria América do Sul aqui também, né? Porque o Caribe tá um pouco mais pro norte, né? E tem outros paraísos fiscais também que ficam um pouco mais pro norte, perto da costa, por exemplo, venezuelana, ou ali onde você tem como é que chama ali? O Suriname, Guiana Francesa. Isso, as Guianas, né? Que são 3 Guianas, né? Basicamente. Assim, a gente levantou alguns textos que a gente levantou esses possíveis destinos, né? Tem a Suíça, que é um clássico. Sim. A Suíça já tem um Crypto Valley, então eu acho muito legal a ideia da Suíça, por exemplo. Não é um microestado. Zug lá? Zug, na verdade, tem uma postura bem progressista em relação a cripto, no sentido de já ter tido ATM de Bitcoin no período Jurássico aí, da moeda, você poder pagar imposto com cripto e tal. Mas eu acho que é legal porque é um país que, assim, não é um microestado, sabe? A inserção geográfica é legal, você tem toda uma complexidade econômica lá que é legal também. Não é simplesmente uma questão de otimização tributária, meio que uma questão mais oportunista. Já começa a subir um pouco o nível de complexidade que você tem. Então, acho super legal a ideia da Suíça, né? Mas é um lugar super pioneiro e também
pode ser um paraíso fiscal. Não necessariamente depende de algumas coisas. Tem o Liechtenstein também, esse também é outro que nem sempre é paraíso E a cidade fiscal. de Lugano, lá na Suíça, que foi a que adotou o Bitcoin como moeda corrente. Ah, verdade. Porque eles têm muita liberdade. Nossa, lá atrás isso, né? Cantão, os municípios lá têm muita liberdade. Então é muito descentralizado, né? Zug acaba sendo um exemplo, acho que mais notável, porque é grande também, né? Mas tem vários. A gente viu o Liechtenstein, tem no Caribe, tem o Porto Rico, que é quintal dos Estados Unidos lá, para quem quer fazer otimização tributária, né? Tem as Bahamas também no Caribe, e tem Bermuda, que não é bem Caribe, mas também é outro arquipélago, né? Outro país ali de ilha, que também poderia ser um destino, né? E eu queria perguntar uma parada assim, até pra gente já ir caminhando pro final da live, já que a gente falou de vários países. E o nosso Brasa, hein? Como que tá o Brasil nessa história inteira, né? Já que a gente temos que falar, né? Cara, o Brasil é um grande exemplo, né? Como... O Brasil não consegue nem lançar um arcabouço tributário. Não, mas o Brasil, cripto. no contexto da Coinbase, foi colocado. Não, Brasil para cripto, termos regulatório, a gente vive isso na pele, né? A gente, tem um fundo de investimento, então vive o que é o ecossistema regulatório no Brasil. E assim, em termos de firmas também, a questão da tributária brasileira é secundária, na verdade, porque você poderia utilizar esses outros países, enfim, você pode usar a estrutura brasileira. Mercado de capitais, né? O que a gente conhece de questão de mercado de capitais. Então, CVM no Brasil, ela é um órgão bem pró-cripto e um órgão bem interessado em estudar cripto. Então, a gente teve, a primeira ETF de Bitcoin fora dos Estados Unidos, no Brasil. A gente, tem um ecossistema de mercado de capitais aqui, de fundos de investimento e tudo mais, bem favorável para cripto no Brasil, tá? A gente viveu isso na pele e, foi bem legal, assim, a CVM, ela se mostra muito disposta a aprender cripto. A gente, por bem ou por mal, tem um banco central aí interessado em fazer uma CBDC, que não é muito bem uma CBDC aí, é um Pix 2.0, mas... É um ambiente propício para o Pix, ele foi, internacionalmente, ele ficou muito bem referenciado. Visto. Aqui mesmo, no texto do The Block que eu mandei, o Pix foi colocado como uma puta inovação de pagamento. Eles citam o volume, eles colocaram aqui, integrando o sistema de pagamento digital revolucionário. Sim. Pix, que no caso a Coinbase, né, para quem não sabe, integrou Pix, né? A gente já testou, tá funcionando bem, inclusive tá entrando na Pro remodelada, a gente vai colocar lá as aulas, né? Aproveitar e fazer o jabá. Afinal, sou eu que estou... tá ficando muito bom é isso, muito cara. fofo, não, cara. Sou eu que tô gravando, galera. Na verdade, eu que estou aparecendo, né? Quem tá gravando é a produção. Mas sou eu que estou à frente do curso, então vocês vão poder ver ali um pouquinho de Coinbase no módulo novo de corretoras, né? O que tá na Pro atual já tá ficando um pouquinho desatualizado. E assim, é isso que o Bios falou. Se você falar pro pessoal entrar na lista de espera agora, eu perco meu emprego, você sabe, né? Não, então, pode ir. Só para concluir o argumento, a gente tem muitas rusgas, né, com o Brasil, mas em relação a cripto, o ambiente de cripto brasileiro é bom. Pode ser que a gente esteja na fase da leniência, que como os Estados Unidos também estiveram 1 ou 2 anos atrás, em que as coisas pareciam um pouco mais positivas, talvez um pouco mais de tempo, 5 anos, para ficar um horizonte um pouco mais abrangente. Mas a Coinbase mesmo, ela se demonstrou muito otimista com o Brasil. Pode ser uma provocação para os Estados Unidos? Pode. Mas, assim, nada contra também. Como brasileiro, na verdade, a gente tem mais que surfar essa onda. É verdade que o Brasil perdeu indústria, né, desindustrializou e tal. Para o Brasil, cripto pode ser um grande filão para desenvolvimento de firmas. Então, para mim, é ótimo, né? Na verdade, o melhor que a gente puder fazer em termos regulatórios, justamente para você ter clareza no negócio, melhor. Se a gente conseguir ser melhor que os Estados Unidos, melhor ainda, né? Porque fica mais delicioso. Porque, querendo ou não, é o que foi destacado aqui no texto do The Block. Você tem um poder, né, 10 vezes menor, né, para poder investir, e mesmo assim a corretora se instalou aqui, né? Você tem um mercado, por mais que ele não tenha tanto poder em termos de compra, capacidade de investir, ainda assim é um mercado muito relevante, né? Sim. E, cara, tem algo muito relevante para a gente pensar que em termos de penetração cripto, na verdade, América Latina é o continente com a maior penetração de cripto do mundo. E quando eu digo penetração, eu digo quantidade de população, da população, né, usando cripto. E quando eu digo usando cripto, não é
comprando Shiba e Doge na Binance. É usando cripto, criando uma wallet, interagindo com cripto. Porque, cara, eu tenho amigos... Que era aquele argentino que a gente conversou na Devcon? Lembra que ele tinha Lemoncello, um negócio assim? Sim. Que ele chamava Marcelo, né? Daí ele tinha Lemon Pay, alguma coisa assim, e ele chamava ele de Lemoncello. Ele é argentino, né? É, argentino, e ele falou, cara, eu quero começar a construir as coisas aqui na Argentina, na Colômbia, onde a gente tava lá, porque é onde precisa, né? Cara, na última Ethereum Rio que a gente foi, uma das principais, vou dizer assim, os painéis, e na DevCon, na Colômbia também, os principais painéis eram sobre isso, justamente como a América Latina é um ambiente extremamente propício e, vou dizer assim, florido para o crescimento do mercado de cripto. E como a adoção aqui é absurda. O próprio Du, o Danilo. Tava conversando com o Du sobre Bitcoin. O Du é um amigo nosso, meu e do Danilo aí. Pra quem não sabe, a gente é amigo de longa data aí, eu e o Danilo. E tem um amigo do nosso ciclo de amizade que ele faz faculdade na Argentina. E ele fala, cara, assim, hiperinflação aqui. Muita gente que eu conheço. Pra dólar, muita gente que eu conheço recebe salário, entra em blockchain, transforma tipo em Bitcoin, transforma em dólar e não custodia no banco. Tipo assim, ele falou, aqui é um ambiente propício para cripto. Primeiro, ninguém confia em banco. Segundo, hiperinflação. Na hora, caiu o salário, 2 minutos depois o dinheiro já está em blockchain, em dólar. Não é à toa que a América Latina é o ambiente mais propício para desenvolvimento de soluções em blockchain. É uma novidade, mas eu estou trabalhando, aí estou em discussões de virar um dos parceiros, dos sócios aí de um fundo que está para lançar um fundo de investimento em empresas de blockchain aqui na América Latina. E é um fundo de, cara, milhões, centenas de milhões de dólares, focado só em investir em empresas que constroem em blockchain na América Latina. Porque é considerado um dos ambientes mais propícios para o desenvolvimento de soluções de finanças descentralizadas no mundo. Pessoas que convivem com falta de confiança em instituições financeiras, falta de confiança no sistema bancário e hiperinflação. Se no Brasil a gente é traumatizado com isso, imagina as pessoas na Venezuela, na Colômbia com a Farc, na Argentina, no Peru, entendeu? Então, cara, eu acho que o menos pior aqui acaba sendo o Uruguai. Então, a gente tem um ambiente muito propício para esse desenvolvimento, né? E foi o que eu falei, cara. A gente tá levantando um fundo de milhões de dólares para comprar empresas de blockchain na América Latina, de tão propício que é o ambiente aqui. Então, seria muito legal que o Brasil realmente virasse um hub de cripto. Embora eu acredite extremamente improvável, porque a gente sente na pele o quão difícil é empreender no Brasil, né? O quão as coisas aqui funcionam de formas engessadas e arcaicas. Mas, se um dia mudar, eu vou ficar muito feliz. Exatamente. E vou desistir de mudar para as Ilhas Caimã, porque agora minha ideia fixa é Ilhas Caimã. Toda semana eu tenho uma ideia fixa, pessoal. Eu sou um Machado de Assis aqui. Muito bom, cara. Muito bom. Tem uns comentários aqui muito interessantes, né? O Mário falando que sente como se o Caio fosse amigo de infância. Esse cara tem uma vibe muito boa. Tem um jeito de você ficar muito mais amigo do Caio, né? É o seguinte, o Caio, para quem não sabe, Caio GPT aqui para os íntimos, é a inteligência natural da Mercúrios aqui, ele que responde as dúvidas lá pro pessoal da Mercúrios Pro. Se quiser ficar mais próximo ainda dele, o que tem? Dia 14 de abril a gente tem a abertura das novas vagas da Mercúrios Pro. A gente rodou aqui no início, né, o desafio Checkmate que a gente está construindo, que é uma sequência de 5 aulas, um curso de 5 aulas gratuitas que a gente vai fazer na semana do dia 10 ao dia 14 de abril. Então, todos os dias, às 19 horas, eu e o Carlos vamos fazer uma aula para vocês aqui, falando principalmente de ciclos de mercado que a gente acha que é a principal, não deficiência, mas a maneira com que a gente pode mais ajudar as pessoas hoje é identificando os ciclos de mercado. A gente fez essa brincadeira com o xadrez, né, que você tem que estar sempre se posicionando à frente do mercado. E também hoje, como novidade aqui, a gente está trazendo pela primeira vez as estrelas, né, da Mercúrios, que são... Muito ruim o nome? A gente vai fazer uma pesquisa aí para vocês darem um nome melhor pra gente. Mas são as estrelas da Mercúrios aí, são os NFTs que a gente vai fazer. Uma vez por semana a gente vai soltar um aqui na live aberta, né, em qualquer uma das lives que a gente fizer, seja no Casual, Insights ou Pickers.
e mais um exclusivo lá na live de assinantes, né, para todo mundo que é Mercúrios Pro. A nossa ideia é montar um clube de benefícios com todo mundo que está aqui presente querendo estudar, né? A nossa ideia não é conseguir aqui um engajamento barato, nem nada assim, nem as pessoas ficarem comentando aqui, né, só vindo aqui para pegar as estrelas. Nossa ideia é o seguinte: as pessoas vão vir para cá para estudar. E a gente quer premiar as pessoas que mais estudam, dando o quê? Mais conhecimento ainda nessas pra porra eles. de ganhar dinheirinho com NFT, não. Não tem isso de ficar tradando essas porra, não. O que a gente vai fazer é o seguinte: quem tiver mais, a gente vai dar mais possibilidade ainda de estudar e ficar ali, né, realmente ter uma condição, né, de estudos e conhecimento muito à frente do mercado, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm dinheiro, não têm condição financeira de fazer as coisas, então essa é a nossa maneira de retribuir aí para a comunidade. E para vocês, então, a gente vai soltar pela primeira vez aí um código, é só clicarem aí no link da descrição. A gente vai soltar aqui o código para as primeiras aí, né? A gente tem 28 que a gente vai distribuir hoje, então eu vou querer saber aqui, vocês vão aqui, peguem esse código, colhem ali no que tem no link da descrição e a gente já vai conseguir ter aí as primeiras pessoas com os primeiros NFTs que a Mercúrios já compartilhou aqui para vocês. Vou até compartilhar aqui o código. O código é o seguinte: entrem no link abaixo e coloquem Casual 3103, né? 31 de março. Então, se vocês colocarem ali, vocês vão conseguir coletar. Tá tentando coletar aí? Pegando informação privilegiada. Eu não sei usar seu mouse. Então peguem aí, e eu quero que vocês comentem aí a estrela, né, porque eu quero saber quem de vocês conseguiu aqui os primeiros NFTs da Mercúrios, né, tudo maiúsculo, né, bom lembrar aqui, tudo maiúsculo, Casual 3103, mandem estrelinha aí nos comentários de quem conseguiu. Lembrando, para vocês que querem fazer parte ali do desafio Checkmate, é só vocês estarem com a gente aí, ó. O Leal já conseguiu aí, é um dos primeiros, né? Fica quieto aí, Bebum, deixa eles dar as estrelas. Muito bom. Então, pessoal... Estrela é muito ruim esse nome. Muito ruim, né? A gente vai melhorando isso daí. O Fabiano Inig está falando que nebulosa é melhor. Aí, ó. Que isso. Não, né? Tá. Coletado aí, arte foda, muito bom. Então, a arte, eu queria conseguir mostrar a arte. Peraí, deixa eu tentar. Bota arte pra jogo aí, arte muito foda. Parabéns, Pedrinho, foi muito legal, cara. Uma arte muito legal. Eu quero ver se eu consigo compartilhar aqui. Quem que recebeu a primeira? Você? Eu quero ver... Oi? Não, eu recebi, mas eu não tô conseguindo abrir aqui agora. Peraí, eu vou compartilhar minha tela inteira, foda-se. Aí, ó, vocês estão vendo aí minha tela, ó, pra quem não tá vendo, é essa arte aqui, Joe Biden do mal aí na frente. Essa tela tá parecendo uma estrela. Tá parecendo Conquistas Estrelas. Ou eu estou atrasado aqui. Você tava com medo. Tem as Porque duas aqui opções. tá com delay aqui. Mas vocês não estão vendo aqui a arte? Estão vendo, né? Confirma aí pra mim. Aqui tá bem com delay. Você tá no YouTube aqui? Internet não. da Solana aqui. Manda aí no chat se vocês estão vendo aí a arte do Joe Biden. Tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Aqui. Muito bem. Então essa é a nossa arte aí da primeira NFT que a Mercúrio já distribuiu. Vamos ter outras aí mais pra frente, tá? Espero que vocês tenham curtido. Já tem até símbolo aqui, né? Ali as estrelinhas, muito bom. Ficou pica, cara. Hoje a Mercúrio faz estrelas. Esse nome das estrelas não vai ser tão ruim. Foda. Então, conforme você vai falando, ela vai ficando natural, eu acho. Joe Biden do mal é algo retórico. Muito bom, Jack, muito bom. Irado. Bom, pessoal, queria agradecer muito a todos vocês aí. Lembrando, dia 14 de abril, marquem no calendário de vocês. Quem quer fazer parte da Mercúrios Pro aí, ser o melhor amigo do Caio GPT aqui. Dia 14 de abril a gente vai abrir mais vagas aí da Mercúrios Pro. A gente fica muito empolgado nessa época do ano, né? Do dia 10 ao dia 14 de abril a gente vai ter a maior sequência de lives da história da Mercúrios. Então coloque aí 7 horas da noite, 10 horas da noite, dia 10 às 7 horas da noite. A gente começa o desafio Checkmate, né, com uma sequência de aulas falando sobre ciclos de mercado. É muito importante esse tema aqui para vocês que querem ganhar dinheiro ali no mercado, né? Inclusive, Bill, é legal a gente falar até porque você fez uma thread no Twitter, eu estava pensando em fazer, sobre a nossa performance, né, no mercado de cripto, que é o seguinte, pessoal, a gente está com uma regra agora, que estão perguntando qual que é o código. O código é Casual3103, 31 de março, né, Casual, tudo em letra maiúscula. Aí o pessoal já conseguiu fazer aí, ó, faz de planeta, muito bom. O Caião mandou o negocinho de xadrez aí. Vai ser o nosso novo esquema aqui das lives. Xadrezinho é top.
E a gente está com uma nova diretriz aqui, que a gente começou a conversar, que muita gente pergunta pra gente, porra, vocês deviam começar a falar de moeda X, moeda Y, porque tal pessoa falou de moeda X, tal pessoa tá falando que o mercado vai subir, vai cair e tudo mais. E a gente decidiu que a gente ia montar uma campanha aqui pra gente parar e separar o que é sinal e o que é ruído do que as pessoas falam. Tá? Aqui, como vocês sabem, na Mercúrios Pro, a gente sempre abre, né, a carteira que a gente tem, no que a gente investe, a porcentagem que a gente investe. Todas as negociações estão públicas, mostradas na nossa carteira, desde que a Mercúrios existe por gente. Exatamente. A gente não fala, a gente coloca os negócios em prática. Exatamente, né? A gente tem fundo de investimento aqui, né, para vocês que querem investir. A gente tem dinheiro, a gente vai lá, investe no mercado, a gente mostra o resultado, né, abertamente para todo mundo. Porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte, investe na moeda X. Vamos falar de, sei lá, uma moeda que falam bastante. Radix. Vamos falar de Radix. Daí o cara fala lá que Radix é bom. Tá bom, quantos por cento do patrimônio desse cara tá em Radix realmente, para você confiar no cara? Porque daí depois, se Radix por algum motivo X subir ali num FOMO e tudo mais, o cara vai falar, eu acertei, eu sou o cara, compro o meu curso, né? Só que quanto você tinha ali de disposição? Porque se você tem R$1 milhão e colocou R$10 mil em Radix, não serve de nada ali o seu investimento. Vai subir e tudo mais, isso não vai fazer diferença nenhuma ali no seu investimento. Se você está bancando ali o que você está falando, realmente, então, invista naquilo. Então, peçam para as pessoas aí do YouTube que tem resultados astronômicos que vocês falam. Os fodões. Peçam o mostra a resultado carteira. da carteira. A gente está começando uma campanha aqui. A gente só vai acreditar em pessoas que mostram a carteira. Não só o resultado da carteira. Mostra a carteira e mostra todo o histórico de trade e como que a carteira mudou ao longo do tempo. Bota na mesa, mano. Bota seu pau na mesa, você é fodão. Bota o pau na mesa, mostra o que você faz, mostra que você é bom, mostra que você tem skin the game, entendeu? Exatamente, porque sempre pergunta pra gente, porque vocês não gostam de Bitcoin, nem nada assim, não sei o quê, porque a gente fez o conteúdo sobre sustentabilidade econômica do Bitcoin. Mas a gente tem uma carteira lá que a gente sempre mostrou que a gente investe em Bitcoin. Sim. Então, quando o Bitcoin sobe, o pessoal xinga a gente e fala, não, mas cara, a gente gosta de Bitcoin, a gente só estava analisando os modelos, né, o que pode dar errado naquilo, que tudo bem. E isso a gente mostra. Só que daí, se alguém vai vir falar para vocês, porque eu faço estratégia XYZ, de análise técnica, de pool de liquidez e tudo mais, mostra o quanto você está investindo, mostra a sua carteira com histórico de transações para ver quanto dinheiro você está ganhando, né? Então, spoiler, ganhou mais dinheiro vendendo curso do que investindo. Muito provavelmente. Então, assim, pessoal, vamos lá começar essa campanha, né? A gente faz isso, né? E a gente não tem medo nenhum, a gente acha que estando aqui a gente tem que ter responsabilidade no que a gente faz, assumir os erros quando a gente comete, né? Porque, assim, ninguém acerta sempre. Tá? Ninguém vai acertar sempre, não se sinta mal se você nunca, se você não está acertando às vezes e tudo mais, perdeu um dinheiro, não tem problema, né? O importante é a gente conseguir assumir os erros para melhorar sempre. Então a gente está lançando essa campanha aí e falando nisso, a gente também está fazendo aí essas aulas sobre ciclos de mercado, né? E é muito interessante, porque a gente passou por vários ciclos já, né? Então por isso que a gente está montando essa aula, né? E inclusive tem algumas coisas interessantes, né, que rolaram, né? O Bios, para quem não sabe, é analista aí da Asset, a gente começou a analisar o nosso retrospecto ali e realmente foi bem interessante, né, nos ciclos que a gente passou, né, Bill? Sim, cara, desde 2020 até agora, basicamente o que a gente teve? A gente teve uma pandemia, a gente teve um lockdown, a gente teve entrada de dinheiro na economia, a gente teve saída de dinheiro da economia, a gente teve uma crise bancária nos Estados Unidos, a gente teve quebra bancária nos Estados Unidos, a gente teve troca de governo no Brasil, a gente teve uma guerra na Rússia, a gente teve uma guerra na Ucrânia, a gente teve uma crise do petróleo, a gente teve muita coisa durante esse tempo. E a nossa performance da carteira da Mercúrios, provada, auditada, beleza? Todos os trades, todas as semanas lá, listados com a nossa carteira, nossa performance foi de 70%, a performance do Bitcoin foi de 50% desde o começo da carteira, beleza? E a gente tem muito orgulho disso, a gente está fechando agora o trimestre e no nosso fundo de investimento regulado, a gente está fechando como um dos melhores fundos, o segundo melhor fundo de investimento do Brasil, em cripto, em um universo de dezenas, quase centenas de fundos, e a gente está como o segundo melhor fundo de investimento do Brasil no trimestre, e a gente acredita que, cara, o foco disso o que trouxe nesse resultado foi, cara, foco em uma filosofia de investimento certa, correta, e foco em processos.
E foco no longo prazo. Paciência. Paciência para você trazer resultados, fazer os investimentos certos, com muito processo e não fugir da sua filosofia de investimento. Porque no mercado de cripto, a gente tem, no mercado de cripto, eu digo mercado de cripto brasileiro, a gente tem uma divisão muito clara entre quem que é influenciador e quem é investidor. 99% é influenciador. É palhaço de circo. Que abre uma tela, olha para a tela, faz uma piada, tenta engajar a audiência o máximo possível, mentir para a audiência e falar, olha como eu sou foda, olha como eu sou bom, compre meu curso. Só que em nenhum momento tem a responsabilidade de provar que é foda, de provar que é bom. Porque não tem lá no papel, auditado, escrito todos os trades que fez, quando eu comprei, quanto eu vendi, quanto eu comprei, quanto eu vendi. E se eu fiz isso, com quanto dinheiro eu fiz, e se foi dinheiro meu ou dinheiro de cliente. Cara, a gente tem mais de milhão, de dezena de milhão de dinheiro de cliente da Mercúrios na nossa mão, pra gente gerir. Entendeu? Então, cara, não é mérito nosso nem demérito nosso, mas é mais uma questão de realmente alinhamento com o que você faz. Você é fodão? Legal, cara. Prova que você tem dinheiro investido e que você realmente faz o que você fala. Que você executa o que você fala. Ah, eu não executo. Pô, cara, então nem você acredita no que você fala. Então você é influenciador. Você é parado de ciclo, você abre câmera, você conta piada pra atingir o máximo de view possível numa live. Certo? Você não é investidor. E aqui a Mercúrios, ela sempre foi... O foco dela nunca foi uma casa de conteúdo. E nunca foi uma casa de gestão de investimentos. E nunca foi uma casa de fazer o melhor podcast do mundo. Foi uma casa de formar os melhores investidores de cripto. De ser a casa que mais entende como investir em cripto. Então, a gente está fazendo essa série de lives sobre como investir em cripto, como surfar os ciclos de mercado, porque a gente tem uma carteira em que a gente surfou vários ciclos, que a gente passou literalmente por pandemia, por guerra, por bull market, por bear market, e a gente está aí com uma performance muito boa, ganhando Bitcoin, com a nossa filosofia de investimento, que, cara, a gente vem pregando há muito tempo. E assim, quando tá na moda de falar de pool de liquidez, a gente não fala de pool de liquidez. Ah, fulano de tal tá batendo 5 mil views ao vivo na live falando de pool de liquidez. Vocês deveriam falar de pool de liquidez. Cara, a gente acredita na nossa filosofia. A gente tá com 100 views na live, a gente vai falar do que a gente acredita com 100 views na live. Eu não vou, porque eu tô em um momento que fulano de tal tá batendo mais audiência, mudar minha filosofia de investimento. Eu vou fazer o que eu acredito. Agora tá na moda airdrop. Agora todo mundo tá falando de live de airdrop, entendeu? Pô, bota em qualquer canal. Tem live de airdrop pra caralho. Qual que é a live que a gente fez essa semana? Análise técnica, exatamente como funciona o roll-up otimista. Nossa, é chato pra caralho. É chato pra caralho, mas é assim que ganha dinheiro. É assim que é investidor. Exatamente. Não é influenciador. É o que o Mário tá falando aqui, né? Infelizmente, na mídia, os palhaços são os com mais engajamento. Mal sabem os telespectadores que os caras só querem ganhar grana às custas deles vendendo cursos e relatórios. E ganha. Sai eles cheios de dinheiro e a audiência com o bolso vazio de dinheiro. O grande ponto é, se a gente, né, obviamente, a gente ganha dinheiro vendendo a assinatura da Mercúrios Pro, e a gente vai lá e coloca, né, as nossas alocações. O grande ponto de transparência que a gente tem, quando a gente erra, aquele erro vai estar na nossa carteira, né? Você vai conseguir ver aquele erro se você voltar para sempre, né? A gente tem a carteira há quase 3 anos e a gente cometeu erros, né? A gente alocou em Haribo, que foi uma moeda que não deu muito certo. A gente aumentou a alocação de moedas que não deveriam alocar e a gente explicou a nossa tomada de decisão toda semana para os assinantes. Todas as semanas a gente monta ainda, né, um relatório, né, em que a gente explica a nossa tomada de decisão e se a gente tiver um erro, vai estar lá para sempre. E a gente sempre vai ter isso. O que é ótimo, porque se aquele erro está lá, a gente vai aprender e nunca mais vai errar aquilo lá na vida, certo? Eu espero que não, né, pelo menos. E aquela carteira vai sempre ficando melhor para vocês, porque a gente não está vendendo conto de fadas aqui. Ninguém vai ficar rico amanhã. Ninguém vai fazer 8% ao dia com pool de liquidez, tá bom? Ninguém vai fazer 1000% com Radix com 100% do seu portfólio, tá bom? Então, assim, prestem bastante atenção. A gente está tentando passar essa seriedade. A gente sabe que não é sexy, tá? Muita gente fala pra gente, porra, por que vocês não fazem um caça airdrops? Por que vocês não fazem um curso de pool de liquidez? Por que vocês não fazem um curso de day trade? Porque a gente não viu uma maneira ainda que isso dá dinheiro, né? Que isso é melhor do que a nossa filosofia pode dar dinheiro. Pode dar dinheiro. Eu respondi essa pergunta no Instagram ontem, né? Pô, tu faz pool de liquidez? Cara, realmente acredito que se você for muito bom em fazer pool de liquidez, você vai ganhar dinheiro pra cacete nisso. Só que a gente se propôs a ser especialista em uma coisa.
coisa. Tem o especialista e tem o generalista. O generalista é o cara que é especialista em tudo e, na verdade, não sabe de nada, né? Ele diz que é especialista em tudo e não sabe de nada. Cara, eu me propus a ser o cara especialista em entender no técnico todos os ativos, escolher os melhores ativos para investir e montar uma carteira de longo prazo em cripto. Portanto, eu me agarrei a uma estratégia e eu sigo essa estratégia com diligência e com processos todos os dias por muito tempo. Certo? Porque se você repete por muito tempo uma coisa que você acredita, você vai ter um resultado bom no longo prazo. Então, pô, tu acha que pool de liquidez é o que vai te deixar rico? Beleza. Só que se abraça a pool de liquidez, vira um especialista nessa parada e repete e foca no longo prazo. Se na hora que tá dando dinheiro tu vai para pool de liquidez, se na hora que tá dando dinheiro você vai para airdrop, se na hora que tá dando dinheiro você vai para altcoin, você nunca vai ser especialista em nada, você nunca vai ser muito bom em nada, você vai estar sempre perdendo dinheiro, porque você vai estar sempre chegando depois do hype. Essa é a maior probabilidade. A gente tenta ser sincero, a gente tenta ser o máximo de transparente possível aqui com todo mundo. Muito bom. Exatamente. Então, pessoal, depois dessa sessão aqui, né, de posicionamento, para vocês entenderem um pouco como a gente pensa aqui, eu vou deixar vocês com o teaser, né, final aí do desafio Checkmate. É o quadro Verdades Duras. Verdades duras, né? Não é fácil. Eu gostaria muito que fosse fácil, mas infelizmente não é e a gente tem que ser desse jeito. Sim. Não sexy, mas que no final é o que faz você investir da melhor forma possível. Espero que vocês tenham curtido muito, né, aí essa live aqui que a gente fez. Agradecer aí o Caio GPT e o Bills pela participação, tá? Deixem o like, não esquecem de se inscrever no canal se você não tá vendo esse vídeo ao vivo e quiser deixar o comentário aqui, a gente tá respondendo todo mundo, né? Pra todo mundo aí que conseguiu as primeiras estrelas aí da Mercúrios. Um abraço, espero que vocês estejam nas próximas lives aí com a gente. Valeu. Um abraço aí, pessoal, e até mais. Definitivamente, competir contra o mercado é uma missão desafiadora, ainda mais quando falamos do mercado cripto. Um mercado de alta volatilidade em que diariamente aparecem novos projetos. E no meio disso tudo, algumas pessoas por aí te vendem a ideia de que é muito fácil e óbvio ficar rico no mercado de cripto, que é preciso realizar apenas alguns poucos movimentos previsíveis, rápidos e calculados e que tudo vai dar certo nos seus investimentos. Mas a realidade é que o mercado é imprevisível no curto prazo e ele sempre pode reagir de forma diferente do que você tentou prever. E de repente, aqueles movimentos garantidos que te convenceram que seriam vencedores não fazem mais sentido. Aquela previsão de preço que parecia fazer todo sentido não se cumpre e você não sabe mais para onde ir ou se encontra em uma sucessão de erros que fazem com que você perca tudo. O mercado nunca vai te entregar de mão beijada o que fazer. E contar com apostas de curto prazo nos movimentos dele para o seu sucesso é o mesmo que contar com a sorte. Você precisa, na verdade, saber os fundamentos desse mercado. Preparar o seu jogo de modo que esteja pronto para qualquer cenário. Se preparar para enfrentar a volatilidade com estratégia e ser um vencedor no longo prazo. Por esses motivos que eu te convido para participar do desafio Checkmate, onde vamos abordar durante 5 lives as principais estratégias de investimento, proteção de portfólio e crescimento de patrimônio para que você seja capaz de ter segurança e precisão nos seus movimentos. O desafio vai começar dia 10 de abril às 7 horas da noite. E se você quiser receber todo o material exclusivo e os links das lives no seu e-mail para poder participar diariamente desse desafio, é só se inscrever gratuitamente no link que está aqui abaixo.